Oi, gente, tudo bem, gente? Graças a Deus. Olha, esse vídeo, esse conteúdo, é para nós concluirmos aqui a leitura do livro de Esther, né? Claro que é só um pouquinho, gente. Nossa Deus, esse livro ele tem 10 capítulos, mas, meu Deus, é como se fosse um grande livro mesmo, né? Então, o que eu estou falando aqui é mesmo assim uma coisa bem resumida mesmo, né? E como eu tinha falado, esse é o quarto vídeo falando sobre o mesmo assunto, né? E são cenas de capítulos, né? Então é coisa maravilhosa, gente. E antes, deixa eu te falar, eu tô com a blusa, olha, ó, tá vendo? YouTube, tá bom? Bom, gente, então, ó, gostaria de pontuar o seguinte, gente. Mas primeiro, que a paz do Senhor Jesus esteja aí com vocês todos. Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Entendeu? E que vocês tenham um dia abençoado por Deus, né, gente? E eu gostaria de falar uma coisa, gente. Que a palavra de Deus, qualquer livro da palavra de Deus, são 66 livros, entendeu? Distribuído aí no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E eu gostaria de dizer que tudo que está na palavra do Senhor tem a ver com você, tá? Tem a ver. Porque não tem esse negócio de você, ouvir o livro é só para eles lá. Não tem nada a ver comigo. Então, tudo tem a ver com você, sabe? Por isso que está aqui para nós meditarmos, conhecermos o querer de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela sempre há de prevalecer. E você está incluído nisso, nos planos de Deus, gente, sabe? Porque até o apóstolo Paulo um dia disse, vocês estão aprendendo, mas nunca que vocês podem passar para frente, nunca que vocês ensinam, vocês não têm que ficar só como ouvintes, não. Então a gente medita na palavra do Senhor e a gente precisa entender que ela tem um ensinamento para cada um de nós e você precisa entender que você também faz parte disso, entendeu? Porque senão fica uma coisa, não, é só para... Não, a palavra de Deus, mesmo sendo no Antigo Testamento, é para a nossa edificação, para o teu conhecimento, sabe? Então, muito bem, aqui, gente, na palavra do Senhor... No dia seguinte, no livro de Esther, né? Você já sabe, você já está craque aí em achar o livro, né? Porque, já falei em outro conteúdo aí, você vai localizar o livro de Salmos, como já falei, né? Que está no centro da Bíblia. Depois que você achar o Salmos, que está no centro da Bíblia, que é muito fácil, então você volta 2 livros aí para trás, né? Voltando aí 2 livros já é o livro de Esther, tá? Voltando lá para o começo. Então, quer dizer, tem Salmos, aí vem Jó e Esther. Tá? Só para frisar isso, eu já falei em outros conteúdos, tá? Procure ver os outros conteúdos aí, tá, gente? Você vai ficar craque na palavra de Deus. Craque não é dizer, né? Você vai se enriquecer na palavra de Deus. Você vai se enriquecer espiritualmente. Porque o espiritualmente o espiritual que é o principal. Daí, então, ele vai jogando para a matéria, sabe? Porque se você se estruturar só na matéria, entendeu? O espiritual vai ser uma casa construída na areia. Sabe? Então você precisa se edificar em Deus, que aí o teu ouvido vai entender, sabe? Porque o Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito, entendeu? Aí o espírito vai jogando pro intelecto, né? Pro coração, né? Vamos dizer assim. Então aqui, gente, olha, é o seguinte, esse livro fala, vamos lá para o capítulo 10, e eu vou falar, porque eu já meditei nesse livro, já li, e você mesmo vai lá para o livro conferir o que eu estou falando, porque eu troquei umas palavrinhas aí no outro conteúdo, eu falei, vou deixar assim mesmo, né, mas eu estou falando onde está escrito tudo, você mesmo vai conferir, tá bom? Porque a gente acaba trocando o nome, mas está lá escrito. Gente, olha, ali, o livro fala sobre Pur e Purim. Pur, você sabe que é o quê? É o lançar sorte. Está decretado que esse povo é um povo derrotado. Esse povo não pode ser vitorioso. Esse povo aí nasceu para sofrer, que no caso estava se referindo a quem? Ao povo judeu. E principalmente tem um ali que é como se fosse um espinho na garganta, que é aquele Mardoqueu que fica ali naquela porta, entendeu? E ele está tirando a minha paz, ele está tirando o meu sossego. Ali, né? Isso aí eu estou fazendo uma colocação do que eles achavam, né? O Amã, principalmente. Começando por ele, né? E ele ia induzindo todo mundo a pensar como ele, entendeu? Então ele falou, então houve como se diz, né? Que é lançar sorte. E a sorte era essa. Gente, meu Deus, o que tem de gente achando que nasceu para derrota, que nasceu para... Sabe? Então, gente, vou dizer uma coisa. Você já viu aquele caso aí, a pessoa... Caso não, é um caso verdadeiro mesmo. De você pegar um limão, pega o limão, morda um pedaço do limão. Você não vai suportar. O que você faz? Você coloca um limão num lugar, num jarro, num copo, e coloca um pouquinho de água e um pouco de adoçante, açúcar, misture e toma. Olha a diferença. Aí você pode ver se você quer mais suave, quer mais forte, mas olha a diferença. Uma limonada é uma coisa deliciosa. Eu quero te dizer isso, que a sorte estava lançada, uma sorte de desgraça, uma sorte ruim contra aquele povo, mas foi transformado em Purim.
O Purim foi aquela mudança de sorte, gente. Olha o limão se transformado em uma... Sabe? Então, ali o povo começou a festejar depois do decreto do rei, né? Eu estou indo lá na frente, lá, o assunto, porque você pode meditar depois do livro, né? Então, a sorte estava lançada contra eles. Eles não podiam se defender de maneira nenhuma, sabe? Então, eles sofreram tudo calado ali, tal. Sim, é isso mesmo. Mas o Mardoqueu guardou aquela coisa com ele, sabe? Eu já contei a história antes aí, tá? Então... ele guardou aquela coisa do temor a Deus. Gente, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Por quê? Porque às vezes a criança, ela cresce, ela pode ir, gente, para os caminhos horrendos. Lá está o Espírito de Deus com ela. Isso faz toda a diferença. Entendeu? Então o Mardoqueu estava lá sim. Ele estava naquele local ali sim. Mas acontece que ele tinha princípio de Deus. O Senhor estava operando na vida dele, sabe? E ele passou isso para Esther. Estão entendendo? Então ali, quando houve essa mudança aí, que a Esther foi lá e falou, né? E o rei perguntava uma coisa de cada vez para Esther. Agora, qual é a tua petição? Né? E ela começou a falar, a minha petição agora é essa. Eu quero que morra todos que se levantaram contra esse povo. E lembrando, tá, gente? Já falei isso aí, que a nossa guerra hoje não é contra a pessoa, não. Jesus veio para salvar, sabe? Agora, também a Bíblia diz que nós devemos amar a justiça. A Bíblia diz que nós devemos ter até fome de justiça, não de vingança, entendeu? Mas de justiça. E a Bíblia diz que a justiça humana, quando ela chega perante a justiça divina, ela se transforma em trapo de imundícia, gente. Sabe? Imagina você pega uns paninhos assim, bem sequinhos, assim tal, e coloca no fogo. Não precisa nem botar no fogo, só o calor já detona tudo, sabe? Então assim é a justiça que não é segundo Deus, sabe? Então precisamos estar atentos quanto a isso, né? Então ali foi transformado, porque no dia que todos estavam com aquela expectativa, e os judeus ali apavorados, tremendo, né? Ai, está chegando o dia, está chegando a hora de ser decretada mesmo um fim para todos nós. E era exatamente em que estava sendo tratado lá no reino as coisas de Deus, as coisas do povo de Deus, as coisas relacionadas ao que o povo estava vivendo. Sabe? Às vezes você fica aí se amaldiçoando tanto, sabe? Isso é perigoso, porque Deus vai pesando toda a sua palavra, gente. Sabe? Depois não dá para você desfalar o que falou, não. Quando você estiver passando um tipo de luta, meça as suas palavras. Procure medir suas palavras, tenha cuidado. Porque nessa hora que você vai ver se você está honrando a Deus ou não. Vê o Barrabás lá na cruz? Ele estava crucificado, o outro também estava. O outro foi temente a Deus, sabe? O Barrabás ficava... Jesus veio para isso, tá, gente? Talvez que não foi acidente por acaso, não, tá? Tudo já estava no esquema de Deus. Já expliquei isso aí, né? Tá na Bíblia, né? Mas o Barrabás ficava o tempo todo zombando ali de Jesus, né? Olha aí, tá vendo? Fez tanta coisa para todo mundo. Olha, e agora? Ele curou tanta gente, ressuscitou, tal, fez tanta coisa, agora não pode fazer por si próprio. Gente, o outro enxergou longe. O outro enxergou que Jesus tinha um reino. Estava morrendo, estava nas últimas. Mas mesmo assim ele entendeu que ele tinha um reino. Problema, se estava nas últimas, ele enxergou que tinha um reino. E ele falou para Jesus, Senhor, primeiro ele deu um fora no outro. Ele deu um fora. Ele falou, a gente está aqui na mesma condenação. E mesmo assim você não está temendo a Deus. A gente está aqui sofrendo porque a gente merece. Sabe? A gente está aqui. Gente, que testemunho lindo, gente. Meu Deus. Ele falou, a gente está aqui pagando essa crucificação aqui porque a gente merece morrer na cruz mesmo. Mas esse aí nenhum mal fez. Entendeu? Você deveria ter mais temor com Deus. Aí Jesus não falou nada para esse debochado, sabe? O outro que falou. Aí depois ele vai para Jesus, volta para Jesus, todos na cruz, sabe? Aí ele falou, a gente está na mesma condenação, mesmo assim você não teme a Deus. E ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, gente, que Jesus disse para ele. Jesus não ficou falando, não, você tem que pagar pelo teu pecado mesmo. Vai ter que morrer. Não, ele morreu. Mas sabe o que acontece? Ele falou isso para Jesus, Jesus falou assim, hoje mesmo, não é amanhã, porque o nome de Deus é já. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E paraíso, gente, é uma coisa que ninguém queria sair. Ninguém quer sair do paraíso. Paraíso é um lugar, não é um lugar de morte, não. Sabe? É um lugar de paz, é um lugar que a tua alma vive mais. Morte não entra no paraíso. Sabe? Então Jesus foi para lá acompanhado. Imagina você estar andando, entendeu? E já viu esse pessoal importante aí que anda cheio de segurança? Não precisa ser segurança, gente, importante não. Então Jesus foi acompanhado, chegou lá com esse, sabe? Agora ele transformado pela conversão, pelo que ele falou do reino de Deus, pelo que ele
falou com Jesus ali. Orar é falar com Deus. E ele falou com Jesus ali cara a cara, gente. Olha, meu Deus, coisa tremenda, gente. Olha, não é fácil não. Então, muito bem. Então ali, eu vou correr um pouquinho aqui. Então ali, a festa foi transformada naquela hora, sabe? O Mardoqueu depois, o rei marcou o decreto ali que a sorte seria mudada, tá? O Purim é a sorte sendo mudada, tá? Aquele que foi, na hora que estava sendo batido, na hora que era para ser batido o martelo, para aquele povo ser mais derrotado ainda, foi a hora que mudou completamente, da água para o vinho, sabe? Então, aquele povo foi vencedor. E vou dizer uma coisa, esse Mardoqueu, gente, foi igual o caso do José lá no Egito. Ele ficou sendo o segundo depois do rei. O segundo, sabe? E toda aquela casa lá, aquela casa de negócios, ou até de convivência mesmo, que pertencia a Amã, passou para o Mardoqueu. Mardoqueu não precisou fazer nada, se esforçar em nada. O que ele fez? Mas ele teve um histórico aí, gente. Porque como que isso deu início assim, não o início, mas uma continuidade muito bacana. Qual foi? É que um dia, sem ele saber de nada, sem ele saber que um dia ia acontecer todo esse processo, ele defendeu o rei. Porque alguém estava tramando, porque tem gente que lança uma palavra e é palavra de morte, gente. Você precisa, às vezes, neutralizar. Às vezes, você está conversando com a pessoa, naturalmente, e ali a pessoa pode ser usada pelo inimigo e falar uma palavra que o Espírito Santo não participa. O Espírito Santo não participa de qualquer papo, de qualquer conversa, sabe? Você vai se comprometer pela tua própria palavra. Então, nós precisamos ter cuidado, sabe, gente? Meu Deus, a gente estraga tudo com a nossa palavra, precisamos ter cuidado, né? Então, um dia ele defendeu o rei, eu falei já sobre isso, né? Ele defendeu o rei de algumas pessoas, né? Alguns eunucos na época, né? Estavam tramando uma coisa, a gente vai acabar com a raça do rei, vamos matar o rei, não sei o quê. E ele ficou sabendo, então ele denunciou isso. Não faça isso com o rei, não pode. E defendeu o rei. Então isso foi para a história, ficou escrito lá e pronto. Ficou lá e pronto, ele continuou sofrendo lá na porta, ele continuou lá sendo humilhado. Mas no coração dele, ele não se sentiu humilhado, não. Não, é para uma boa causa, eu estou aqui para uma boa causa, não importa o que pense de mim. E todo mundo, né, lá se prostrando perante o Amã, né, já contei essa história aí, e ele estava ali confiando em Deus. Não, eu só vou adorar a Deus, é só a Deus que eu vou adorar, confiar só em Deus e tal, entendeu? Então aquilo foi uma... E outra coisa, gente, eu vou ter que correr aqui, é tanta coisa para falar desse livro. Olha, esse é um ponto que eu estou falando já. Então um dia o rei perdeu o sono, já falei, né? Então ele foi ler aquelas crônicas, né? Que todo rei tinha crônica ali, coisas escritas na crônica. Então falava sobre ele, aí estava escrito esse caso da defesa de Amã, né? Que Amã defendeu o rei. Então o rei aí procurou saber quem era Amã e mandou o próprio levar umas honrarias para ele. Então tudo bem, esse ponto eu vou parar, nem vou falar tudo que eu tinha pretendia falar não. Agora aqui, gente, isso nos faz lembrar muito também no caso do Mica, né? O profeta do rei Acabe lá, que só ele sozinho ficava lá, né? Mas aí é outro caso, eu não vou estender muito se eu falar sobre isso, né? Mas ali Deus honrou muito, né? O que ele fez ali. Ele sozinho, contra 400 profetas, todos falando uma mesma coisa. E ele falando o contrário, ele falando de acordo com o querer de Deus. E Deus, né, honrou também o Mica, né? Lá. Agora, o rei, gente, não saberia. Como que o rei saberia, né? Que esse Mardoqueu o tinha defendido. Como que ele sabia, né? Se não fosse para a crônica, se não tivesse escrito ali na crônica, alguém escreveu lá, ficou escrito, tá? Então, a partir daí, Deus começou a operar. Claro que Deus começou a operar muito antes, né? Mas também, quando Deus tocar no seu coração, vou dizer uma coisa. Para você fazer uma coisa para Deus, você faça, tá? Mesmo que depois ninguém saiba e não entenda, nem você mesmo, mas se for uma coisa para honrar a Deus, entendeu? Honrar as autoridades, sabe? Você faça. Eu vejo às vezes, gente, nesse momento, eu vejo às vezes uma confusão tão grande aí entre os governadores, presidentes. Gente, quem é o líder maior da nação? Quem é o líder maior da nação? Entendeu? Então fica uma quebra de braço aí, gente, que caia por terra esse espírito, gente. Que caia por terra, entendeu? A maior representação do país, querendo ou não, é o presidente. Então vamos orar. A Bíblia diz, a gente ora sempre, é sempre orando, né? Mas vamos orar e respeitar as autoridades. Tá tomando um rumo estranho, não tá fazendo, mas Deus o colocou lá. É Deus que colocou lá. Então precisamos estar atentos com ele. Então tá isso, sabe? Senão você vai ser taxado como um rebelde e Deus não vai se agradar disso. O teu fim depois não vai ser agradável perante Deus. Precisamos estar atentos, né, gente? Muito bem. Agora aqui,
Deixa eu ver alguns pontos que eu separei. Olha, a Bíblia diz também, eu até tenho amigos aí que comentaram sobre isso, né? Nós estávamos aqui também para falar sobre isso, os amigos comentaram muito bem. Que nesse livro, você pode ver que fala tudo assim, normalmente. É do cotidiano. Por quê? Porque não está falando em Deus, não está falando em Espírito, nem Espírito Santo, nem Espírito ruim, maligno. Não está falando diretamente dos acontecimentos, né? E nem fala do diabo, nem fala do Satanás, nem fala. Mas você vê a atuação aí, gente... Meu Deus, de maneira bem esclarecidas aí, né? O agir de Deus. E a gente vê também como o inimigo age aí. Porque, gente, o ser humano também ele age. O ser humano faz, acontece, tudo. Então, esse livro mostra muito isso. Então, quando Deus deixar você agir pelo seu querer, então aí você vai ver que inclinação você está tendo. Se é para agradar a Deus ou se é para agradar o inimigo. E esse livro aí não faz pressão contra ninguém. Mas eles tinham princípios. Eles sabiam que Deus está sobre todas as coisas, entendeu? Então, aí esse livro também fala sobre isso, né? Um despertamento muito grande para cada um de nós. Que às vezes você pode estar em um lugar e você nem fala o nome de Deus, mas pelo teu jeito, pela maneira de você falar, pela maneira de você agir, vão dizer, ali você está representando o Senhor ali. É como se Deus estivesse ali através de você, entendeu? Isso não tem como negar, né, gente? Agora aqui, e outra coisa, eu gostaria também de falar o seguinte, gente, que... Esse livro ele vai de 1 a 10, tá? De 1 a 10. Então, tá bom. Você deve guardar isso aí, gente, tá? E é muito importante. Nossa, é tanta coisa que eu marquei para falar, mas eu vou ter que correr, deixar só isso aí mesmo. E eu gostaria que vocês lessem, tá, gente? Novamente, meditassem, porque esse livro é incrível, gente. Você vai aprender muito com esse livro, tá? O nome dela, ela foi chamada de Hadassah, né? Porque nesses lugares assim sempre mudava o nome das pessoas mesmo, né? E ela teve o nome de Hadassah, tá? E ela teve temor a Deus, entendeu? E outra coisa eu queria falar também, marquei um outro papel, marquei, não tô achando aqui. Gente, o rei Assuero, no início, ele confiava muito nesse Amã. Ele entregava tudo em branco para ele e ele resolvesse tudo. Mas teve um dia que ele ficou preocupado. Ele falou, esse Amã aí, eu tenho que abrir os olhos com esse Amã. Que eu tô achando que ele quer pegar o meu lugar no reinado e na família. Ele tinha passado por poucas e boas já com as Vasti. E agora esse Amã, entendeu? Ele estava desconfiado com esse Amã. Ele falou, eu acho que ele quer pegar minha esposa também. Ele ficou desconfiado. Eu marquei tudo direitinho e agora na hora de falar o papel desaparece perto de mim. Mas tudo bem, olha... Mas ele estava também desconfiado. Aí depois teve uma hora, quando a Esté disse, né? Lá na festa já estava na festa já, que ela tinha marcado, para denunciar, né, os feitos lá contra, né, o povo judeu. Mas ele não sabia que a Esté era do povo judeu. Mas agora o rei estava sabendo porque a Esté ali falou, né? Então, aí teve um momento que ele sai dali, quando ela fala contra o Amã, ele sai dali com a cabeça quase explodindo, porque estava muito preocupado, porque tudo ele marcava, confiava nele, entendeu? Cegamente. Então ele sai dali, quando ele volta, e ele está ali atracado com a rainha, implorando para que ele não morresse. Era isso que estava acontecendo. Ele falou, não me deixa morrer, peça para ele, que eu não posso morrer, tal, não sei o quê. Aí quando ele vem, ele está atracado ali, implorando aos pés dela ali. Ele falou, quer dizer que está pegando a minha mulher para você também? Pode botar a forca que ele botou. Aí alguém falou, ele fez uma forca, pode colocar ele na forca que ele botou. Entendeu, gente? Então esse livro, ele é rico, eu marquei tudo direitinho. Na hora de procurar o papel aqui, meu Deus, aí marquei um outro aqui. Mas tudo bem, gente, eu gostaria que você mesmo lesse esse livro. Ele tem 10 capítulos. Não deixe de ler um só capítulo, gente. Leia, medite e Deus vai falar com você profundamente e vai agir no dia de hoje, tá? Porque o livro, ele não é uma coisa passada, não. O livro, a palavra de Deus, ela é viva. Não só é viva, como ela é também vivificante. Deus é vivificante. Sabe o que é vivificante? É você ouvir as coisas de Deus e a vida entrar em você. Você começa a ter uma nova vida, de dentro para fora, uma vida espiritual, sabe? Gente, preste atenção, medite nesse livro e tem muitas coisas nas entrelinhas e verdadeiras. Gente, até a próxima, tá, gente? Até o próximo conteúdo. Aqui está encerrando esse livro. Acompanhe os outros, tá? Todos os livros. Esse é o 4º livro, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e muito obrigada, gente.